Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa belíssima manhã de segunda-feira, início de dia, início de semana e por que não dizer começo do mês de outubro. Hoje celebra-se o Dia do Tecnólogo. Parabenizamos a todos que trabalham nas áreas de tecnologia. Parabéns, tecnólogos. Outra vez estaremos ouvindo mais uma mensagem da palavra de Deus ministrada nessa manhã pelo professor de escola dominical, nosso irmão Alisson. Ele vai estar ministrando dentro de instantes uma aula que foi ministrada em nossa igreja. Você também terá a oportunidade de ouvir dentro de instantes um dos cantores do ministério da LPC louvando a Deus com a belíssima música. Mas antes, desejamos agradecer a Deus por este início de dia, começo de semana que Ele está nos concedendo. Curva a sua fronte e juntos rendamos graças a Deus. Obrigado, ó Pai, por este dia que estamos recebendo como dádiva das tuas dadivosas, divinas mãos em nos abençoar, em nos dar o pão nosso de cada dia, a liberdade que ainda temos neste país de anunciarmos a tua mensagem, as boas novas de salvação. Abençoe a cada família que está conosco. Fala ao nosso coração através da tua palavra, dentro de instantes ministrada pelo nosso irmão professor Alisson. É essa oração a qual nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com esta belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar
Eu queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 1. A gente vai ler os versículos 6 a 8. Esse texto é um texto um pouquinho difícil. Para a nossa geração é um texto bem tenso. Talvez um dos mais sérios que a gente pode encontrar na Bíblia, mas de uma relevância muito grande para os nossos dias. Porque acontece que nossa mente muitas vezes faz com que a gente se auto-sabote. A gente às vezes faz as coisas e inconscientemente a gente acaba infringindo aquilo que o Senhor Ele propõe no nosso coração. Muitas vezes por inocência, muitas vezes porque a gente acha que engana Deus, mas que o Senhor Ele não nos deixa desamparados. Ele sempre dá uma palavra um pouco mais dura, mas Ele também vem com refrigério, nos ensinando aquilo que nós devemos fazer. E diz assim a palavra do Senhor: um filho honra seu pai, e um servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito que me devem? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como temos desprezado o teu nome, apresentando o alimento impuro no meu altar? E também perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês trazem animais cegos para sacrificar, não há mal algum nisso? E quando trazem animais aleijados e doentes, também não há mal algum? Tentem oferecê-los ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Diz o Senhor dos Exércitos. Somente até aí, irmãos. Forte texto, né? E aí, Deus fala diretamente com os sacerdotes de Israel, que tinha a responsabilidade de liderar o povo na adoração. Mas em vez de oferecerem sacrifícios perfeitos, como era exigido na lei, eles traziam animais defeituosos, cegos, aleijados e até animais doentes. Era como se dissessem: isso é suficiente para Deus. Basta que eu vá, basta que eu esteja lá. Isso já é mais do que suficiente. Imagina a cena. Eles não diriam algo assim a um líder humano, como governador, porque eles sabiam que se oferecessem isso a um governador, a alguma autoridade terrestre, certamente eles não seriam aceitos. Seria ofensivo, principalmente em nosso contexto hoje, que às vezes até palavras são ofensivas, né? Ninguém pode dizer mais nada sem ter prudência ou pensar um pouquinho mais antes. Mas como Deus, o Criador de tudo, eles entregavam essas ofertas achando que estava tudo bem. E isso não era apenas um erro, era um reflexo do que havia dentro do coração, que eles haviam perdido completamente a reverência, o amor e o cuidado por aquele que os havia chamado. E aí eu faço a pergunta: e nós, irmãos? E nós? Será que às vezes não fazemos o mesmo? Será que não trazemos ao Senhor ofertas defeituosas? Animais doentes? Como você tem trazido a sua vida para ofertar ao Senhor? E hoje nós vamos refletir juntos sobre como podemos oferecer a Deus o nosso melhor. E como Ele, em sua bondade, nos chama de volta quando nós, mesmo que às vezes sem querer, nos desviamos. E aí eu separei 3 pontos para nós aplicarmos ao nosso coração. Primeiro, Deus merece o nosso melhor
porque Ele é digno. Quantos concordam com isso? Então, se todos concordam aqui, a gente pode ser bem duro e bem rígido, que a gente vai sair daqui sabendo como entregar de fato a verdadeira oferta. Quando chegarmos para adorar o Senhor, chegarmos com reverência e com o coração aberto para adorar, e quer seja quem vai estar aqui na frente adorando, quem vai estar pregando, não importa. Importa que nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui oferecer o nosso culto ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios sem defeitos apontavam para a santidade e para o cuidado que seu povo deveria ter ao se chegar a Ele. Hoje, nosso culto é diferente. Oferecemos nossa vida como sacrifício vivo, como é dito lá em Romanos 12, versículo 1. Mas o princípio aqui é o mesmo, né? Deus merece o que há de melhor de nós. Então pense comigo, quantas vezes damos a Deus a sobra do nosso dia? O tempo que resta depois do trabalho. Muitas vezes a gente acorda e, por sermos um povo desorganizado, essa é a verdade, nós não nos programamos para as nossas atividades futuras. A gente marca um compromisso de 8 horas, mas a gente acorda de 8h30, faz tudo nas carreiras, não ora, não entrega o dia ao Senhor e corre e vai fazer a atividade. E ainda chega atrasado. Isso é a nossa realidade. A gente passa muito mais tempo nas redes sociais do que orando. As nossas orações se tornam pesadas e apressadas. Nosso louvor é distraído. E, meus irmãos, tenham certeza, Deus não nos deu sobras. Ele nos deu o seu melhor, o seu Filho. E o que você tem entregue a Ele? Como você tem entregue sua vida a Ele? Ele não cobra isso de nós como um juiz cobrador, aquele ferrenho. Mas nós, como crentes, lavados e remidos pelo sangue daquele que se entregou por nós, deveríamos dar bons frutos. E os frutos é essa obediência. É entregar o nosso melhor a Deus. Então vamos oferecer a Ele o nosso melhor, não por obrigação, mas porque de fato o amamos. O segundo ponto é que o que oferecemos revela aquilo que nós somos por dentro. E aí é mais cruel. Porque não basta somente você vir aqui, abrir a boca, cantar e fazer coisas de todo jeito. Você não se esconde de Deus. E a palavra diz que não há nada escondido, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Lembra de Caim e Abel? Abel trouxe as primícias, o melhor do seu rebanho, com o coração cheio de fé. Caim trouxe apenas alguns frutos. E Deus viu que sua oferta vinha de um coração dividido. Isso não se tratava do que era entregue, mas do porquê era entregue, de como era entregue. Não era só sobre o que eles deram, mas sobre o porquê. Hoje, a mesma coisa acontece conosco. Quando você serve na igreja, seja cantando, seja limpando, seja pregando ou fazendo qualquer outra coisa, muitas vezes a gente vem para aqui e faz, mas o nosso coração não está devoto àquilo que nós fazemos. Eu lembro de uma aula que eu dei há um tempo atrás sobre o trabalho do homem que dignifica. E eu não sei se vocês sabem, a raiz da palavra trabalho é a mesma raiz da palavra adoração. Então, quando você trabalha com amor na obra ou em qualquer coisa que seja, até mesmo no seu trabalho secular, assim você também está adorando ao Senhor. Nosso serviço a Deus é como um espelho. Ele mostra se estamos honrando de verdade ou se o amor dele esfriou em nós.
Então, que nossas ações estão dizendo sobre o nosso coração nessa manhã, nos nossos dias? Você tem trazido de fato uma oferta de fé? Ou você tornou os seus dias na igreja convenientes? Um clube social, algo que você faz porque não tem outra coisa para você fazer no seu dia a dia. Estejam preparados a refletir sobre isso. Que isso que você entrega é reflexo do seu coração. E o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Então você pode até esconder de mim. E eu não tenho nada a ver com isso. Se você quiser, parabéns. Mas de Deus ninguém esconde nada. Então, que as suas ações hoje, se foram até então diferentes, que você possa refletir melhor e trazer uma oferta de fé e não uma oferta para agradar alguém. E o terceiro ponto é que a complacência nos afasta, mas Deus nos chama de volta. Em Malaquias, Deus diz que preferiria fechar o templo e receber aquelas ofertas indignas. Que alerta poderoso é isso, né? Ele não quer algo feito de qualquer jeito, como a gente vem debatendo aqui. Não era algo por fazer. Porque quando nós oferecemos sobras de energia, quando tratamos a obra de Deus como rotina, corremos o risco de nos afastar dele. Mas aqui está a beleza do Evangelho. Deus não nos confronta para nos rejeitar. Ele fala porque nos ama e quer nos trazer de volta. Como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele faz o convite. Esse convite não é um convite evangelístico, igreja. Entendam, isso não foi dito para o mundo. Isso foi dito para uma igreja. Uma igreja que era rica em tudo. Tinha festas, tinha ortodoxia, tinha tudo. Mas faltava uma coisa importante. Faltava o próprio Cristo. E ele estava lá na porta, batendo o tempo todo. Ele bate na porta do nosso coração o tempo todo. E ele espera que você volte. Ele espera que você volte. Não é incrível saber que mesmo quando falhamos, Ele novamente nos chama de volta? Ele nos chama por graça. E aí eu queria contar uma história só para a gente fixar isso na nossa mente. Imagine que você está preparando um jantar para alguém especial. Você capricha na comida, arruma a mesa com cuidado, porque quer que essa pessoa se sinta amada e bem recebida. Mas, e se em vez disso, você pegasse sobras velhas do frigorífico e dissesse, tá bom assim? Qual seria a mensagem? Como que essa pessoa reagiria? Irmãos, Deus é mais especial do que qualquer pessoa. E nós devemos o oferecer o melhor. Esse texto de Malaquias é um convite e um desafio. Nossa igreja, nossa vida cristã, às vezes fica morna. Quantos de nós já serviram com o mínimo esforço? Cansados. Quem aqui não se sente cansado? Pelo menos eu ontem estava dizendo ao pastor, né? Pastor, eu estou cansado. É muita coisa. É uma rotina muito tensa, muito extensa. Mas o Senhor, Ele nos convida a trazer a Ele os nossos anseios e os nossos fardos. E trocar pelo dele que é leve e suave. Eu sei que isso acontece porque somos humanos. Mas até o fato de estarmos cansados também não agrada a Deus. E não faz bem. Porque quando nós estamos cansados, nós tendemos a não oferecer o nosso melhor a Deus. É pecado oferecer sobras a Deus por tudo quanto Ele já fez por nós. Então,
Deus não nos deixa no chão. Ele nos chama ao arrependimento com os braços abertos. Meus irmãos, que esse devocional curto, pequenininho, ele seja um despertar suave em nossos corações. E que possamos estudar a palavra com mais paixão, com mais afinco. Servir principalmente uns aos outros, com mais alegria, com mais empatia. Que nós possamos estender a mão àquele que está caído. Porque que evangelho é esse que eu prego, se eu não tenho a capacidade de estender a mão para alguém que está caído? E eu não falo de pessoas lá fora, não, irmãos. Eu falo das pessoas aqui dentro. Quando você entrou aqui, quantas pessoas você perguntou se estavam bem, se passaram a semana bem? Eu mesmo fui falho nisso. Então isso são coisas que nós fazemos rotineiramente e às vezes nem percebemos. Mas que a partir de hoje, sejamos pessoas melhores. Entreguemos o nosso melhor a Deus. Porque o momento de adoração não é só aqui na igreja. O momento de adoração verdadeira é o nosso dia a dia em testemunho daquilo que Cristo fez e faz por nós todos os dias. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Não tenho dúvidas que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo nosso irmão professor de escola dominical, Alisson. Espero que você que está conosco, lembre-se, não esqueça, você está convidado a realizar a viagem dos seus sonhos.
Lembrando a todos que nós temos divulgado amplamente o mês de dezembro, primeira quinzena do ano de 2026. Nós já estamos programando a nossa 14ª excursão à terra de Israel. Para maiores informações, após o programa, você pode ligar para o fone 083 que aparece abaixo do seu vídeo, 9149-3993. Eu tenho recomendado a algumas pessoas que têm me procurado que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar tirar o seu passaporte, sem o qual você não poderá viajar conosco. Então você tira seu passaporte e comece a fazer as suas economias, porque a partir de janeiro de 2026 nós vamos estar divulgando os valores deste pacote. Lembrando que o pacote inclui desde a saída de Campina Grande, um ônibus especial até o Recife, de lá pegamos um voo com destino a São Paulo, então São Paulo, Madrid na Espanha, Espanha, Tel Aviv em Israel. É um dia de viagem, porém, esses dias que você passar em Israel, 13 dias, serão dias inesquecíveis. Todo o pacote está incluso a parte aérea, a parte terrestre, as visitas nos lugares sagrados, e nós vamos estar viajando de norte a sul, de leste a oeste. Você vai ter a oportunidade de, durante 13 dias, conhecer os lugares sagrados por onde Jesus passou. Comece a sonhar, e esse sonho tornar-se-á uma realidade para aqueles que viajarem conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música por um dos cantores do Ministério da LPC, mais uma vez, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.